Pro exemplo 2, então, eu tenho uma folha de abril, que desta vez está sendo paga no quinto dia útil de maio, né? Vai pagar amanhã. Ela tem um IR de R$ 1.700. O 1.200 dessa folha de abril vai subir como 4 de 2023. Só que o 12/10 vai subir como maio, por causa da data de pagamento. Aí esta empresa, lá no dia 19 de maio, vai pagar referente ao mês de maio um adiantamento e ela tem retenção. Por que que neste caso tem retenção de imposto de renda? Tem um detalhe básico, né? Adiantamento salarial ele pode ter retenção de imposto de renda, desde que o pagamento da folha seja feito em outro mês. Então, lá no nosso intensivão eu vou explicar para vocês certinho como que apura, porque eu sei que muita gente tem dificuldade de calcular IR sobre adiantamento. Aqui para o nosso desafio, o que importa é que tem IR. E aí a gente precisa colocar esse IR em algum lugar. Aí aqui eu tenho o mesmo cenário, uma rescisão de 31 de maio que eu estou pagando em 6/6, tenho uma retenção de imposto de renda, meu 22,99 vai subir como maio e 12/10 como junho de 2023, tá? As minhas férias de 1/6 está sendo pago lá em 30 de maio, então o mesmo cenário, 1.200 sobe como maio, porque o 1.200 das férias sempre sobe na data de pagamento, que é para a gente poder levar o imposto de renda. E o 1.210 também como maio, porque apesar de ser junho, as férias estão sendo pagas em 30 de maio. E por último, a minha folha de pagamento de maio de 23 está sendo pago lá no quinto dia útil de junho, R$ 1.450 de IR, o 12/00 sobe como maio, porque é o mês da referência, o 12/10 sobe como junho, porque é o mês de pagamento. Prazo para entrega do nosso e-social relativo a maio, prazo de vencimento e o valor. O prazo e o vencimento, acho que já está claro aqui para todo mundo, que é maio, mas vamos ver aí, qual que é o valor desta guia, né? Vamos lá para a nossa resposta, para poder explicar para vocês isso daqui. Prazo 15/6, a gente sempre tem que lembrar disso, tá? 15/6. Por quê? Porque se tu se referindo ao mês de maio, tem até o dia 15 no mês seguinte para enviar, tá? E aí, lembrando que isso interfere se houver feriados municipais, estaduais ou até nacionais, eu tenho que antecipar essa data. O vencimento da guia vai ser em 20/6 e o valor 2.860. E aí a Vanessa Torice já até perguntou, o IR de abril eu já vou ter que emitir na DCTF Web? O IR do período de apuração abril, não. O IR do período de apuração maio, sim. Só que aí vamos lá. Folha de pagamento do mês 4, que pagou no dia 5/5, isso daqui não é abril, isso aqui é maio, né? Porque o que importa para o imposto de renda é a data de pagamento, não é a competência. Então, se a data de pagamento da folha de abril caiu dentro do mês de maio, ele vai entrar na apuração maio. Então, por que que eu tenho R$ 2.860 aqui? Porque eu somei a folha de abril que pagou em maio, o adiantamento de maio que pagou em maio, as férias de junho que pagou em maio. Somando os três, eu tenho R$ 2.860. Essa rescisão de maio não entra? Não, porque a data de pagamento dela é junho. A folha de maio não entra? Não, porque a data de pagamento dela é junho. Lembrem-se disso sempre. Para apurar imposto de renda, eu preciso olhar a data de pagamento daquele demonstrativo. E isso não é uma novidade do e-social. Isso sempre foi assim. Como o Luciano falou, quem faz DIRF já está acostumado com isso, porque na DIRF as informações somem pela data de pagamento, não pela competência que se refere. E o e-social também segue isso, até porque isso não é como eu falei, uma exigência do e-social. A legislação do imposto de renda prevê que a apuração dele é pela data de pagamento. Então, tudo que está dentro da mesma data de pagamento, eu preciso somar ali, ok?
E aí, o que então eu tenho que entender é isso, né? Eu acho que, olhando para esses dois exemplos, fica claro para vocês que se eu tiver uma folha de abril que pagou em abril, não entra na DCTF Web, mas se tiver uma folha de abril que pagou em maio, vai entrar na DCTF Web. E aí a gente tem vários outros cenários. A gente vai ter o imposto 0473, a gente vai ter casos aí de férias quebradas, né? Férias pega um mês, pega em outro. Aí, hoje, eu sei que muita gente, quando as férias é quebrada, vai lá e quebra o IR também, desconta, recolhe o IR uma parte num mês, uma outra parte no outro mês, mas não é assim. O IR ele é retido no mês do pagamento. Então, ainda que a férias pegue 2 meses, eu preciso somar na data do pagamento. É pela data do pagamento que isso vai considerar. Guilherme, o E-Social vai entender isso? O E-Social entende isso há anos, desde o começo da folha de pagamento. Ele olha ali para a data do 12/10 e, de acordo com a data do 12/10, ele totaliza ali. Então, ainda que essas férias sejam de junho, eu informei que eu paguei em maio, ele vai somar no IR de maio, automaticamente. Consigo fazer com que isso seja diferente? Não consigo fazer com que isso seja diferente, né? Tá, vamos fazer algumas considerações aqui, vamos pontuar algumas coisas. Imposto de renda, pagamento. Sempre, quando pensar em imposto de renda, pensa no pagamento. Se vocês viram aqui, ó, o professor se deu o trabalho de detalhar aqui os dois eventos, remuneração e pagamento. A social ele tem um evento específico de pagamento, que é o 12/10. Aqui ele traz o exemplo da folha de abril, cujo pagamento aconteceu lá em maio. Então, se a folha de abril é paga em maio, o imposto de renda vai transitar na DCTF Web, porque maio, todos os pagamentos que acontecerem em maio, já vai para a DCTF Web. E aí, uma pergunta que eu estou recebendo bastante aqui, que eu quero aproveitar esse gancho para até ouvir tua opinião, Guilherme. O pessoal fala assim: ah, então quer dizer que abril não vai ter guia? Não, pessoal, abril tem guia. Só não vai ser pela DCTF Web, vai ser a guia normal lá pelo Cicalc que você gera. Só que aí ele vai considerar os pagamentos que aconteceram em abril. Então eu estou vendo gente que está fazendo a folha do mês 4 e está dizendo assim: ah, mas o imposto de renda não está na DCTF Web. Realmente não está, porque começa a partir do mês 5. Mas isso não quer dizer que não vai ter guia. Vai ter guia sim. Agora você tem que avaliar quais foram os pagamentos que aconteceram durante o mês de abril, esse que vai ser a guia que vai vencer em maio. E aí, quando tu tem uma situação dessa, por exemplo, aqui no exemplo, no primeiro quadradinho aqui do exemplo 4 que tu fez aqui, onde tem um pagamento que é competência 4, que o pagamento aconteceu no mês 5, mas que o imposto vai ser recolhido só lá no mês 6. Aí você tem que conhecer essa dança, porque se você não conhecer essa dança, realmente fica difícil de entender. E olhando pelo resumo da folha também, não rola. Não rola olhar pelo resumo da folha, porque vai dar diferença. Se você olhar pelo resumo da folha, não vai ter como. Então, a folha em si, eu acredito que para o imposto de renda, a gente precisa de um relatório de base. Relatório de base para o imposto de renda, relatório de encargo, dependendo do seu software de folha, encargo do imposto de renda. Que relatório é esse? É um relatório que vai trazer, por período de apuração, os pagamentos que tiveram, igual como o professor colocou aqui, com a data de pagamento e também o valor que foi retido, para você saber exatamente o que tem dentro daquele período de apuração. E do E-Social a gente vai ter o 5012, que ele vai fazer esse trabalho, ou o 5002, que é o evento de totalizador individual, que vai fazer esse trabalho também. Eu já vi alguns casos, Guilherme, não sei se já chegou aí para ti também, do pessoal que lá no começo, quando estava fazendo a folha, estava tendo imposto de renda no adiantamento. Aí o que fazia? Ia lá, mexia no parâmetro da rubrica do software para não descontar imposto de renda no adiantamento. E é isso aí. Se alguém que está assistindo a gente aqui fazer esse procedimento, está na hora de rever essa situação para voltar para o parâmetro original do próprio software, que o software já faz o parâmetro assim. Se você paga no quinto dia útil, a rubrica de adiantamento ela vai ter um comportamento. Se você paga até o último dia do mês, a rubrica de adiantamento ela vai ter outro comportamento. Então, dependendo da situação, ele vai utilizar a rubrica que vai gerar ou não base para o imposto de renda. Beleza? É isso aí. É importante que a gente entenda que isso é previsto na legislação, né? O IR sobre adiantamento, ele tem previsão legal no regulamento do imposto de renda. E ele pode ou não ser descontado de acordo com a data que eu pago
a folha de pagamento. Não é porque eu quero ou não quero descontar. Porque eu sei que muita gente fala, eu não vou descontar IR no adiantamento porque é difícil de explicar.